Boa noite. Boa noite. Está ruim? Dá para escutar bem? Tá? Aí atrás. Bom, nós agradecemos a Jesus a oportunidade de estar aqui. Que nós possamos sair mais enriquecidos para que a nossa existência seja legal. Antes de começar a falar do tema, que é programação reencarnatória, eu quero fazer uma ilustração de algo que acontece com a reencarnação, mas usando como analogia uma coisa do nosso cotidiano, da nossa vida. Se uma pessoa ficar desempregada durante um certo tempo, 6 meses, 1 ano, as dificuldades que isso possa ocasionar vai fazer com que ela, quando conseguir um emprego, ela vai se entregar ao emprego com uma vivacidade, com uma energia sem igual, não é? Quando ela vai para o trabalho, tem aquela sede de ser aceita, de corresponder, a pessoa fica acesa. Com o passar do tempo, vai diminuindo essa chama. Ela vai caindo na rotina, vai havendo os desgastes naturais, até chegar uma hora que, se ela for ameaçada a ser despedida, ela fala, tanto faz. E antes, ela estava chorando, rezando para conseguir um emprego. Essa coisa acontece conosco. Esta vivacidade depende da motivação, depende de uma série de coisas para que esta chama esteja acesa. A mesma coisa acontece com a existência. Nós vamos caindo num certo marasmo, numa certa desvitalização, que a vida vai parecendo mais uma obrigação do que um desejo que foi preparado anteriormente. Parece uma obrigação. Algumas pessoas se arrastam para viver. Se você pega uma pessoa depressiva, como outros transtornos, ela vai se apresentar assim. Para ela levantar e fazer o café é uma coisa muito difícil. Só quem teve depressão sabe disso. Quem olha e fala, não, isso é frescura. Não, não é frescura. Agora, por que será que nós perdemos essa vivacidade com a nossa existência? Será que isto não acarreta? Será que os dividendos desta perda da vivacidade não traz os seus dividendos, que podem ser perturbações, sofrimentos, desmotivação? E isso quer dizer que a pessoa fica desvitalizada de sentimentos gostosos. Se você vai fazer uma viagem, você vai ter sentimentos gostosos, alegria, expectativa, esperança. Isso deixa a pessoa cheia de energia, de gosto, e não de desgosto. Nós acabamos sendo vítimas de nós mesmos. A abundância da vida está aqui. Aonde está? A riqueza da vida onde está? Na praia? Numa viagem internacional? Essa riqueza toda está aqui. Cada um de nós que estamos nessa sala, estamos acessando de um modo as energias que a espiritualidade espraia nesse ambiente. Algumas pessoas podem ter sentimentos de felicidade, de euforia, outros ainda continuam tristes, desanimados, por causa do seu estado, não é por causa da espiritualidade. Você pode chegar na sua casa, agora cansado, depois do trabalho, e descansar e sentir uma coisa gostosa de estar na sua casa. Ou, ao contrário disso, só de saber que você vai para a sua casa, você fica angustiado.
Olha o que nós fazemos. Então depende muito de nós, e aí é claro que é fruto da evolução, exercícios continuados, repetitivos, incessantemente, nós vamos conseguindo ter autodomínio, de modo a não se deixar abater, não se deixa. Nós temos conquistas já atuais que ainda nós não percebemos. Por exemplo, você pode ter uma determinação para não faltar no emprego, que é um condicionamento que você conseguiu. Tem gente que teve um resfriadinho de nada, já falta no emprego. Então, são forças que a personalidade vai adquirindo que fazem parte do seu patrimônio. E eu quero seguir essa linha de pensamento falando da reencarnação. Diz Joana de Ângeles: antes de mergulhares no corpo, por que te utilizavas da consciência lúcida? Rogaste aos benfeitores do teu destino as oportunidades de crescimento mediante a redenção pessoal. Deu para entender? Eu vou repetir, tentar esmiuçar. Antes de mergulhares no corpo, antes de reencarnar, porque te utilizavas da consciência lúcida, o que isso quer dizer? Antes de reencarnar no corpo, na vida espiritual, nós estávamos lúcidos. Deu para entender? Quer dizer que nós não estamos lúcidos? Mais ou menos, né? Mais ou menos lúcidos. A nossa lucidez é muito precária. Na vida espiritual, estando lúcidos, nós sabemos quais são os nossos problemas nevrálgicos, aquilo que pega. E aí nós pedimos para os benfeitores espirituais nos ajudar, programando uma reencarnação, para trabalhar essas questões nevrálgicas, essas questões difíceis. Deu para entender agora? Então vou repetir. Antes de mergulhares no corpo, porque utilizavas da consciência lúcida, rogaste aos benfeitores do teu destino as oportunidades de crescimento mediante a redenção pessoal. Nós rogamos para os benfeitores as oportunidades de crescimento. E quais são essas oportunidades de crescimento? Estas oportunidades de crescimento são as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Esta oportunidade de crescimento é o seu marido, a sua esposa, o seu filho, os seus pais, o seu emprego, o seu corpo, as pessoas difíceis ao seu redor. Estas foram as oportunidades que nós pedimos. Eu quero reencarnar do lado daquela pessoa. Eu quero me casar com ela. Eu quero ter aquele emprego. Eu preciso passar por aquela doença, por aquela dificuldade. As oportunidades estão aqui. Como nós entramos no corpo e perdemos a lucidez, nós achamos que não pedimos isso. Aí a gente entra como vítima. Eu casar com essa pessoa? De jeito nenhum. Eu nascer pobre? Ah, não. Eu estava enganado. Eu nascer com esse corpo? Eu gordo, magro, alto, baixo, feio, bonito? Não, eu não pedi isso. Lá nós estávamos lúcidos. Aqui nós não estamos lúcidos. Então, será que a espiritualidade errou? Olha só, está aí o problema da espiritualidade. Temos que mandar e-mail para Deus e reclamar, porque isso não é possível. A espiritualidade foi errar justamente no nosso caso. Antes de reencarnar, a espiritualidade tem psicólogos altamente preparados, sociólogos, geneticistas, tudo para preparar uma reencarnação. E foram errar no nosso caso. Olha que coisa.
E aí, quando nós começamos a enfrentar as provas que nós pedimos e aos desgastes naturais, nós vamos desanimando, brigando, se opondo, perdendo interesse. Aí a vida passa a ser isso. Tem que viver? Vamos viver. Sem entusiasmo, sem energia. E ainda nós projetamos, responsabilizamos esse desamor, esta falta de vida, à sociedade, aos nossos pais, aos obsessores. Nós não assumirmos a responsabilidade. Então, assim como eu citei no trabalho, depois de um certo tempo a pessoa perde o desinteresse, muitos de nós, reencarnados, perdemos o interesse pela vida. E vamos arrastando a vida. Isso quer dizer o quê? Deixando de fazer o que tinha que ser feito. E o que resulta disso? Provavelmente culpa, porque a pessoa se achava capaz, ela passou por treinamento na vida espiritual, e chega aqui, ela se subavalia como incapaz, ou ela justifica que a vida é muito difícil, e ela se entrega e vai ao sabor dos acontecimentos. Para onde a maré está indo? Está todo mundo para cá? Vamos para cá. Opa, agora é para cá. E vai para cá. E aí vem o sofrimento, ela é injustiçada, ela tem azar. Gente, às vezes, desculpa do que eu vou falar, mas às vezes nós nos portamos como crianças. Como crianças. O adulto, que se espera, a psicologia diz que o que se espera de um adulto é que ele seja responsável por sua vida, que ele seja gestor da sua vida, que ele assuma o que eu estou fazendo. Eu estou me omitindo ao crescimento, eu estou me omitindo, eu tenho que assumir isso. Eu não estou com vontade de ler. Isso não é justificativa, isso é omissão. Bom, eu não quero ler. Pronto, a pessoa assumiu. Mas ela deixa de se instruir, deixa de melhorar, etc., sempre dando desculpas. E muitas vezes, o que nós queremos? Um passe super forte, alguma coisa miraculosa que mude a nossa vida sem muito esforço. E nós vamos ficar esperando até o dia do juízo final, porque isso não vai acontecer. Como não existe juízo final, é nós que dilatamos ou não esse tempo. Isso quer dizer também, esse é o lado ruim ou chato, talvez, mas o lado legal, o lado bacana, é que está em nossas mãos otimizar a nossa vida, melhorar, dar a volta por cima. Está em nossas mãos. Não depende de um benfeitor te dar orientação, faça isso ou aquilo, depende da sua decisão. Bom, então nós vemos aqui com Joana de Ângeles, aliás, deixa eu fazer uma ilustração aqui. No livro chamado Reencarnação Divina Bênção, é narrado a história de uma pessoa que vai reencarnar, e essa pessoa, antes de reencarnar, passou por um treinamento de 26 anos. 26 anos. Foi programado como seria grande parte da vida dela, as pessoas que estariam ao lado dela, que eram 53. 26 anos de preparo para reencarnar. Você acha que reencarnou do nada? Que aconteceu, sua mãe ficou grávida e você veio? Quanto tempo será que você teve de preparação? E quando terminou esse tempo, você falou, eu estou apto, eu quero ir para lá. E chegando aqui, nós fazemos corpo mole. Não, eu não consigo. Não, isso é pesado demais. Não, todo mundo é feliz, menos eu. Aí vem aqui generalizações, né? Para todo mundo é fácil, só comigo é assim. Você foi preparado, você foi talhado para enfrentar as suas questões. Será que a gente não tem que pegar isso?
É informação. Joana de Ângeles é uma das benfeitoras líderes do movimento espírita do mundo. É ela que está falando isso. Será que esta informação não precisa ser agarrada e começar a trabalhar em cima disso? Em vez de se subestimar, eu não consigo, é difícil, começar a dizer, eu sou capaz, eu vou melhorar, eu posso sair dessa, eu posso aumentar os meus conhecimentos, eu posso me tornar uma pessoa melhor. Mudar o discurso. Travou. Isso só acontece a hora que não pode acontecer. Bom. Diz a benfeitora, olha só, reconhecias as tuas deficiências e compreendias quando se te faziam indispensáveis os programas iluminativos. Nós sabíamos quais eram as nossas deficiências. Assim, considerando a urgência da meditação, a fim de que pudesses agir com equilíbrio, sem novos comprometimentos morais. Então, por exemplo, você hoje pode saber qual é o ponto fraco da sua personalidade ou deficiência e trabalhar isso. Por exemplo, você pode perceber que você é muito egoísta, ou que é muito orgulhoso, ou que é muito arrogante, ou que é muito omisso. Qual é a sua deficiência? Bom, primeiro, isso foi visto na vida espiritual. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de judiar do sentimento alheio, ela pode pedir para reencarnar e ter problemas na área afetiva. Ela não consegue se relacionar, ou as pessoas não se interessam por ela. Foi ela que pediu. Para educar esses impulsos que trazem sofrimento para os outros. Você pega um empregador que ele, quando está no poder, ele se torna um déspota. Ele pode pedir para reencarnar e ter um subemprego e nunca conseguir ascensão profissional. É um trabalho pessoal. Cada um de nós temos um trabalho pessoal. Em vez de ficar brigando com as coisas difíceis que aparecem, talvez nós tivéssemos trazido uma outra leitura. O que será que esta situação está querendo me ensinar? Eu já tentei várias vezes fazer tal coisa e eu nunca consigo. Será que isso é um recado da vida? Será que a gente não tem que fazer uma prece, uma meditação, como disse Joana de Ângeles, e tentar alcançar o recado da vida? O que a vida quer me mostrar? Eu tento, não dá certo. Olha só, gente, o perigo. Às vezes a pessoa tenta muito pouco. Às vezes é um problema comportamental. Quando é um problema kármico, por mais que ela tenta, pode ser que ela não vai conseguir. Depende da prova. Mas aonde está o perigo? O perigo está em ela não saber que é uma prova, não conseguir fazer alguma coisa e se auto-julgar. Esse é o problema. O indivíduo quer ter uma promoção profissional e não consegue. Aí ele começa a se auto-julgar. Eu sou incapaz, eu sou idiota, eu sou burro. E ele vai se enchendo de autorrotulações que vão danificando a sua personalidade. Isso é perigoso, porque vai trazer problemas para ele. Se nós sabemos lidar com o limite, nós não vamos fazer isso. O indivíduo vai pensar, bom, eu já tentei várias vezes, não deu certo, para. Isso aí eu acho que entra até em orar e vigiar. Sim. Orar para que a gente tenha a iluminação, a inspiração, e o vigiar, porque a gente tem que vigiar também as nossas condutas, porque às vezes a gente está com uma conduta errada, e a gente não acha que seja errada, mas todo mundo vê que é errado. Sim. Eu vou contar um caso meu. Eu, desde que me formei, eu tentei dar cursos na minha área. Cursos pagos, porque eu falava de comportamento.
nunca eu consegui. Eu tentei, eu colocava anúncio, eu divulgava, eu fazia 1000 coisas para conseguir dar curso, eu nunca consegui. Dar palestra gratuitamente, eu estou agendado até o final do ano. Sabe o que eu quis ficar com meus botões é o seguinte: provavelmente na vida passada eu falei muita besteira e muitas pessoas se desviaram por causa disso. E hoje eu estou reparando, não é para eu ganhar dinheiro com oração, com falas. Tem que ser gratuito. Ou talvez o senhor fosse muito mercenário na vida pretérita. Alguma coisa boa eu não fui. Agora veja, eu poderia muito bem cair numa autoavaliação negativa e abandonar minha profissão. Não. Para mim ficou meio claro, depois de um certo tempo, que não dava para avançar nessa área. Eu continuo com as minhas palestras. Olha só, gente. Num outro livro de um benfeitor chamado Manuel Filomeno de Miranda, ele fala o seguinte: a planificação para a reencarnação é quase infinita, obedecendo a critérios que decorrem das conquistas morais ou dos prejuízos ocasionais de cada candidato. Isso quer dizer o quê? Nem tudo que nós queremos nós vamos conseguir, depende das conquistas morais. Então, às vezes o indivíduo quer uma situação, até vai, digamos, profissional, e ele não tem mérito para isso, ele não vai conseguir. Se ele não tem mérito, quer dizer que se ele tiver aquilo, ele vai falir. Então, muitas coisas que nós queremos dependem do mérito, do esforço pessoal para obtê-lo. Não é? Porque isso mostra a personalidade empenhada em se mexer, em buscar aquilo que quer, e não receber gratuitamente. Quando você olha uma pessoa ganhar na loteria, não pensa que isso é gratuito. Ela vai ter que responder por todo o dinheiro que ela pegou. Todo o dinheiro. Agora você pega aí, o cara ganhou uma bolada, tantos da loteria, e fizeram maior besteira com o dinheiro, gastaram com porcaria, e ele vai ter que dar conta disso. Imagina. Então não tem nada na vida, como a gente costuma ver, olha que pessoa sortuda, não tem sorte, gente. Existe lei regulando a nossa evolução. Você pega uma pessoa belíssima, você fala, puxa, essa pessoa tem sorte, olha, ela tem quem ela quer ou ele quer nos pés. Ela vai responder pela beleza, pelas feridas que ela ocasionou nos outros. Tudo isso é aprendizado, não é castigo, é aprendizado, é para saber, a pessoa saber utilizar os seus talentos. Nós não podemos usar o nosso talento para fazer o outro sofrer. Na verdade é uma Agora, prova, né? é uma prova. Né? Beleza, riqueza, pobreza Sim. extrema. Aquilo lá está talhando a personalidade. Então, se ela, que nem a Marilyn Monroe, que ela faliu na prova da beleza, e ela diz que ela vai voltar a reencarnar e ser bonita de novo. É uma prova. Aquilo não é um privilégio. E essa prova é difícil porque tem muita sedução, tem muitos interesses envolvidos, não é? E uma hipótese que a minha esposa falou, que eu já falei aqui, pode ser que a Marilyn Monroe, eu não sei falar o Monroe, não sei. Marilyn Monroe. Pode ser que ela seja Angelina Jolie. Porque a Angelina Jolie é bonita, ela teve que tirar os seios, que mexe muito com a vaidade feminina, e ela passa essa mensagem que o valor vida é mais importante do que a estética. Pode ser que seja ela. Bom, na generalidade existem estabelecidos automatismos que funcionam sem maiores preocupações. O que isso quer dizer?
Tem gente que reencarna que não é programado a reencarnação. Por quê? Porque a pessoa não tem evolução suficiente para cumprir uma programação. Só os espíritos que têm uma certa elevação, que são capazes de cumprir, é programado. Então é programado o meio familiar, a profissão, o corpo, tudo isso. Olha só. Examinados por hábeis e dedicados programadores que recorrem a técnicas muito especiais de avaliação das possibilidades apresentadas, são submetidos a demorados treinamentos de acordo com o serviço a empreender, com vistas ao bem-estar da humanidade, após o que são selecionados os melhores, diminuindo com esse expediente a margem de insucesso. Em determinado trabalho social, vários espíritos vão se preparar e aquele que estiver mais bem preparado vai reencarnar. Há uma colocação no meio espírita, que eu acho que está na Obras Póstumas do Allan Kardec, quando a espiritualidade manda um missionário para uma tarefa, eles mandam outro que fica na retaguarda. Se aquele lá falhar, esse outro entra para dar continuidade. Né? Então, olha que interessante, no tempo de Allan Kardec tinha o Leon Denis. Quem já leu alguma coisa do Leon Denis? Leon Denis, né? A vida e a morte, a vida após a morte, né? Depois da morte. Depois da morte, desculpa. É interessante, isso não tem nada a ver, mas só como curiosidade, o nome do Leon Denis está dentro do nome do Allan Kardec. Você já reparou isso? O Allan Kardec chama Hippolyte Leon Denisard Rivaio. E o nome do Leon Denis está aí dentro. Por exemplo, o Chico Xavier reencarnou como missionário e tinha na retaguarda o Divaldo Pereira Franco. A espiritualidade não faz nada para dar errado. Né? É muito bem programado. João Batista tinha Jesus, né? Quer dizer, o João Batista veio antes, Jesus veio logo em seguida, né? Quer dizer, o só que Jesus é o primo, né? mas só que Jesus é o governador do planeta, né? Bom, vamos lá. Por mais que possa surpreender agora, naquele ensejo na vida espiritual, suplicaste a presença da aflição vez que outra. Nós suplicamos. Por quê? Porque é um remédio que cura. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo está dito que quando nós brigamos com a prova, quando nós nos contrapomos, nós não aprendemos. E se nós não aprendemos, nós temos que repetir. Então, quando aparece a aflição, em vez de reclamar, nós temos que aprender a ter outra postura, talvez agradecer. Não quer dizer com isso que nós vamos ser masoquistas. Não é. Mas é entender. Se você passa por uma angústia, a perda de alguém, uma situação difícil, é extrair daquilo lá uma lição. O que isso está me ensinando? A paciência, né? A resignação, a combatividade, às vezes. Algum aprendizado. Algum aprendizado. Então, aprender a fazer essa leitura. Joana de Ângeles, ela fala: agradeça tudo o que te acontece e também o que não te acontece. Olha que interessante isso. Agradecer o que acontece. Eu quero me casar. E agradecer o que não acontece. Eu quero ter um filho e eu não consigo. Agradecer isso também. Por quê? Olha, gente, se Deus é onisciente, como diz lá nos atributos da divindade, Deus é a bondade suprema, tudo que Ele faz é para o nosso melhor. Aí então que nós devemos agradecer. Se nós não alcançamos as causas,
Se nós não compreendermos, é um problema nosso. Mas aí a necessidade de ampliar os conhecimentos para entender o que está acontecendo. Então, por mais te possa surpreender agora, naquele ensejo explicaste a presença da aflição, da enfermidade, periodicamente, dos testemunhos morais frequentes, de modo que a consciência não se esquecesse da fragilidade da vida física. Eu não sei se deu para perceber nessa colocação de Joana de Ângeles. Estas aflições, estes sofrimentos, é para nos lembrar da fragilidade da vida física. É para a gente não ficar arrogante e achar que nós somos os caras. Isso no sentido negativo, tá? Porque nós somos importantes como filhos de Deus. Mas do lado negativo, a doença, a enfermidade, os limites vêm nos lembrar que nós não somos, não temos o poder supremo. É para mostrar a nossa fragilidade. Você acha o quê? Que uma pessoa hoje que está na mídia, que tem destaque social, que é reconhecida no mundo inteiro, ela tem as cartas na mão sobre tudo? Não tem. Aquilo é uma prova. Agora aí que está, a pessoa pode se valer de uma posição dessa e pisar nas pessoas. Quem está de fora acha que ela é privilegiada? Não é. Você acha que nós já não passamos por situações diversas? Tem um espírito chamado Milton Pacheco. Eu gosto muito de uma mensagem que ele dá, que ele fala que todos nós temos valores enciclopédicos dentro de nós. Nós já passamos por todas as raças, por todas as condições econômicas, por todas as civilizações. Nós temos tudo isso dentro de nós. Nós somos todos iguais. Nós temos muito valor como espíritos. Os teus mentores espirituais alvitraram que não terias resistência para os embates rudes da jornada carnal. No entanto, porque podias antever o futuro feliz que te aguardava, esclareceste que suportarias a cruz com sorrisos e a calúnia com perdão. O antagonismo com a fé e o abandono com coragem. Foste preparado para o cometimento e tiveste o contributo de felicidade de espíritos nobres que se ofereceram para ajudar-te na condição de genitores abnegados, ou irmãos gentis, ou companheiros de lutas devotados. Mergulhaste na névoa carnal, entre júbilos e promessas, candidatando-te ao triunfo. Chega o momento da avaliação dos teus recursos através dos testemunhos. Nós juramos de pé juntos, na vida espiritual, que nós conseguiríamos a vitória e nem sempre nós conseguimos. Ele faz uma colocação aqui, eu não sei se vocês perceberam. Quando nós estamos fora do corpo, nós ficamos num estado de euforia muito grande, depende, é claro, da pessoa. O indivíduo se sente muito encorajado, muito entusiasmado, só de vislumbrar, só de pensar o futuro ditoso, o futuro alegre, feliz, a pessoa acha que ela pode fazer qualquer coisa e às vezes ela se precipita. Por isso a programação é muito importante, porque os benfeitores vão avaliar as nossas capacidades. A gente não pode fazer por precipitação. Porque se a gente falha, a frustração pode ser muito grande. E Joana de Ângeles vai dizer que quando nós merecemos, os benfeitores tiram nós fora do corpo, levam para a cidade de onde procedemos e nós verificamos a ficha de programação reencarnatória. Então você chega lá e vê a sua ficha. Você se comprometeu a ajudar a sua mãe. Aí você, aqui na vida, internou ela no asilo. Aí você tem que falar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo?
esse é o problema da desvitalização do corpo físico, da falta do entusiasmo, da vivacidade. A gente cai nas rotinas, né, no padrão social, doente da sociedade, e a gente pensa mais em atender os nossos interesses. E isso é interessante porque aí vem o nosso egoísmo, narcisismo, etc. E parece que as nossas coisas são mais importantes. Na vida espiritual nós vemos que outros valores são mais importantes. Às vezes ajudar a família, ajudar os amigos do trabalho é muito mais importante do que atender os nossos caprichos. A pessoa vem com a promessa de ajudar a família, de dar educação. Às vezes a pessoa tem condições financeiras de dar educação para os primos, para os sobrinhos, e chega aqui a pessoa só quer saber de viagem, de comprar coisas e coisas, e não ajuda ninguém. Aí quando desencarna vai ver o comprometimento que tinha e falhou. Então diz Joana de Ângeles, apoia-te na coragem e recorre à fé, que são os teus mecanismos de segurança. Apoia-te na coragem. É sair do medo, é sair da insegurança, é se exercitar na coragem e na fé. Essa fé nos faz lidar com as esferas elevadas, superiores. A Joana de Ângeles diz que quando nós começamos a alimentar os pensamentos, os sentimentos nobres, como amor, fraternidade, etc., alimentar esses sentimentos junto com o comportamento de querer dar certo, de querer fazer o bem, isso faz com que nós atraiamos os benfeitores que podem se simpatizar conosco, e quando os benfeitores nos visitam, pelo esforço que nós estamos fazendo, eles deixam as suas vibrações elevadas que trazem harmonia em nós e em nossa casa. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa fica lúcida, que ela não se desconecta da vida. Tem um caso citado no livro Árdua Ascensão, sugiro a leitura, do Vitor Franco, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, uma família que tem um pai alcoólatra. Esse pai se envolve numa briga e ele é assassinado. Ele é assassinado e, como desencarnado, ele fica na casa dele. Na casa dele, as energias dele, perturbadoras, começam a provocar uma série de atritos na família. Aí, me parece que a mãe dele, desencarnada, tira ele e leva para um outro lugar. Ele não pode ficar lá. Quando ele é afastado da casa, os familiares começam a se harmonizar, começam a fazer evangelho no lar, começam a ser mais amistosos uns com os outros. Com essa mudança de comportamento, eles começam a atrair benfeitores por causa das energias que eles emanam. Os benfeitores, quando vão visitá-los, deixam as suas energias, energias elevadas, que geram mais harmonia na família, mais entendimento, mais tolerância, mais amor, mais fraternidade. E eu queria discutir um pouquinho isso. Às vezes nós estamos tão encharcados das energias materiais, doentias, que mexe com a nossa tolerância, com a nossa irritabilidade, com o nosso corpo, mexe com tudo, deixa a gente desajustado. Quando nós aspiramos energias elevadas, por exemplo, através do passe, da oração, nós ficamos mais equilibrados, ficamos mais sensatos. Por exemplo, isso já entra na área comportamental. A pessoa que está de baixo astral,
ela fica um pouco paranoica. Isso quer dizer o quê? Se alguém olha para ela, ela acha que está sendo julgada. Paranoica é assim, viu alguma coisa em mim, está me julgando. É que o estado de humor reduzido faz com que as suas perturbações se pronunciem. Quando nós estamos senhores de nós mesmos, quando nós estamos autoconfiantes, quando nós estamos com confiança espiritual, nós ficamos mais assertivos, mais sociáveis. Nós não temos medo das pessoas olharem para nós e nos julgarem. Por quê? Porque a autoconfiança está plena. Então, isso depende de nós. Depende de nós. A pessoa que está perturbada, ela acha que o mundo é um desastre. Mas é um estado de perturbação das energias do meio onde ela está. Tem um livro de André Luiz que ele fala que o plasma divino, a emanação divina está em tudo. Aonde está Deus? Está aqui agora. Eu posso acessar Deus mudando minhas vibrações e começar a sentir uma alegria, uma felicidade incomum, desde que eu entre em sintonia com essa energia, que pode ser aqui, na rua, na calçada, onde quer que seja. Diferente disso, os nossos conflitos pessoais, as perturbações, faz com que a gente fique com uma densidade no qual nós introjetamos as energias doentes do ambiente, gerando perturbações, dor de cabeça, desajuste intestinal, dores no corpo, insônia e por aí afora. Bom, nuvens carregadas e tempestades frequentes anunciam-se ameaçadoras e escurecem o céu dos teus júbilos. Na aduana das tuas realizações fiscais, desalmados se postam intolerantes e cruéis. O teu trabalho nobre desperta ciúme e a calúnia zurze o látigo do teu dorso. A inveja segue-te os passos, produzindo competições vis. A maledicência insensata aumenta o vozerio perturbador e sentes o perigo batendo à tua porta. Não reclames. Agradece a Deus a oportunidade de seres aquele que exemplifica entre lágrimas o que os outros fluem, por enquanto, entre os sorrisos. Então, quando estas tempestades que ela falou aqui, as dificuldades, as tempestades, as intrigas aparecem, devemos agradecer. Aqueles que estão fazendo mal são mais infelizes do que aquele que recebe o mal. Porque aquele que fez o mal, ele, dentro da lei de ação e reação, está se vinculando com as pessoas ou com o mundo, pelos prejuízos que ele causa. Aquele que está sofrendo o mal, com estas questões difíceis, está resgatando. As coisas não acontecem em nossa vida desligadas umas das outras. Acontecimentos que para nós supostamente não tem nenhuma ligação com o nosso passado, tem ligação, que a gente não alcança. Então, tudo aquilo que a gente vai passando, nós vamos resgatando. Aí eu sempre chamo a atenção para diferenciar, e isso é um aprendizado que nós temos que ter, diferenciar o que é karma e o que é comportamento. Porque tem gente que se comporta, que age com negligência. Tem gente que se omite a enfrentar situações. Aí é diferente. Agora, tem experiências, acontecimentos em nossas vidas que no momento nós não convocamos. Então, provavelmente tem resgates aí a serem enfrentados.
Diz a benfeitora, o dia de todos sempre chega, convidando uma a uma as criaturas à reflexão e ao fenômeno de amadurecimento. No final das contas, tudo isso leva a gente ao amadurecimento, né? Por que amadurecimento? Porque quando eu sou provocado, quando eu sou espizinhado, quando eu enfrento restrições, etc., isso me obriga a utilizar as minhas capacidades para enfrentar as situações. Quando eu enfrento as situações, eu estou desenvolvendo os meus potenciais. E até a resistência, né? Quer dizer, até mesmo expandindo a tua resistência. Sim, porque você está exercitando as suas capacidades, né? Então, é interessante isso. Mesmo que nós não saibamos, ou que não queremos, nós estamos engajados no processo evolutivo. Isso é inescapável. Eu posso retardar o meu crescimento, mas eu não escapo do processo evolutivo. Quando eu me omito a buscar o crescimento, os convites da vida aparecem através de sofrimentos, de doenças, de perdas, etc. Então não tem gente que consegue se omitir o tempo todo. Não tem jeito. O indivíduo pode ser um bilhardário, viver num castelo. A hora que a doença atacá-lo, por exemplo, ele pode ter um transtorno do pânico. Pronto. Ele já vai viver um inferno dentro do castelo. Aí que está. Nós vemos a doença, o sofrimento, como mecanismos depurativos, mecanismos evolutivos, para a pessoa que não usa os seus conhecimentos para melhorar. Você pega um indivíduo que ocorre, ele está mais preocupado com o prazer da bebida, do que com a saúde. O valor prazer para ele é maior do que o valor saúde. Deu para entender? Muito bem, e ele vai bebendo. O fígado dele vai alterando, decompondo, até ele ter uma cirrose e ser obrigado a parar de beber. Ele nasce numa outra vida já com problemas hepáticos. Desde criança vai ter problemas de fígado, ou seja, lá qual for a área que ele se perturbou anteriormente. Cadê aqueles desejos da bebida que se sobrepunham ao valor vida? Aí as dores de ficar numa fila de transplante ou de tratamento vai mexer aqui, olha. O prazer é secundário, terciário, quartiário, quintiário, seja lá para onde for. Fica em último plano. A saúde é mais importante. Agora, não é que Deus está castigando ele, é ele que gerou isso na vida dele. Então, será que nós sabemos eleger o que é mais importante para a nossa vida? Qual é o valor mais importante? O valor saúde ou o valor prazer? Não quer dizer com isso que o Espiritismo está abominando o prazer. Depende. Você pode ter o prazer de comer uma pizza. Qual o problema? O prazer de sair com os amigos. Qual é o problema? Agora tem gente que só quer sair com os amigos e só quer comer pizza. A pessoa acha que reencarnou para tomar cerveja e comer pizza, né? E não quer fazer mais nada. A vida é uma grande universidade oferecendo várias disciplinas de crescimento. O indivíduo só quer comer pizza e tomar cerveja. Será que não tem alguma coisa errada? Sem contar que nós estamos numa galáxia que tem 200 bilhões de estrelas e hoje se fala de universos esperando nós no processo evolutivo e nós queremos ficar tomando cerveja e comer pizza. Acho que tem alguma coisa errada, né? Então você veja a inversão de valores e a pessoa fala: ah, eu que cuido da minha vida, eu que mando na minha vida, eu sei o que é bom para mim. Ela não sabe, porque veja bem, ela quando começa a obstar o crescimento, ela começa a colocar obstáculos, tem as reencarnações compulsórias.
ela vai ser obrigada a reencarnar em situações difíceis. É compulsória, é independente da vontade dela. Porque ela está retardando o progresso de uma série de pessoas. Agora, tudo isso visando o melhor para ela. Bom, como o nosso tempo está acabando, espero que tenha servido essa reflexão sobre a importância da nossa existência. Não vamos cair nessa banalização da existência. Isso pode gerar muita culpa quando a pessoa desencarna, onde ela vai saber que poderia ter feito muitas coisas e não fez porque ela banalizou. A sua vida, não importa qual a sua posição social, é muito importante. Porque a sua vida foi programada para trabalhar os aspectos mais importantes que talvez você falhou em existência passada, como também desenvolver qualidades. Agora, se você desdenha a sua vida, se você joga fora pelo ralo a sua vida, você está deixando de enriquecer, de colocar riquezas dentro de você. Então nós, com isso, vamos trazer sofrimento. E não é Deus que está trazendo sofrimento. Então depende dessa decisão nossa de mudar a vida. Olha, gente, eu lembro aqui o Herculano Pires, um filósofo espírita, dizendo que o espiritismo é uma questão de tomada de decisão. Não fique contente somente de ter notícias do espiritismo. O espiritismo é a terceira revelação que a espiritualidade trouxe para alavancar o progresso do planeta. Assuma o compromisso de conhecer, de trabalhar, de se transformar. Eu vou falar uma coisa que para alguns vai soar como radicalismo. Aliás, foi o Valdo Vieira que trabalhava com o Chico Xavier. Ele fala o seguinte: nós reencarnamos para servir. É isso que faz a gente crescer, melhorar, ser lúcido, ser feliz. É isso que faz. Então não perca essa oportunidade. Siga aqueles dois ensinamentos do Espírito da Verdade do Evangelho segundo o Espiritismo. Instruí-vos e amai-vos. Instruí-vos é tomar contato com o conhecimento. Se você não tem dinheiro para fazer os cursos que você quiser, seja um autodidata. O Leon Denis, que eu falei, ele era um autodidata. Leia as obras dele para ver. Então seja um autodidata. E amar é fazer o bem, fazer a caridade, ajudar os outros. É isso que faz a gente sair do egocentrismo e crescer, se tornar um adulto espiritual. Muito obrigado. Boa noite a todos.